Bom, na aula passada a gente viu toda essa questão do padrão de herança, né? Como é que funciona a determinação genética do sexo em várias espécies. Falamos também que a determinação do sexo na espécie humana, ela também é dada via cromossomos, né? Então, é a partir de qual cromossomo o indivíduo tem, né? Se ele tem a presença de 2 cromossomos X ou se ele tem a presença de um cromossomo X e um cromossomo Y, que eu consigo determinar, então, se o indivíduo ele vai ser do sexo masculino ou se ele vai pertencer ao sexo feminino, tá? Então, no caso do ser humano, o sistema de determinação sexual é o sistema XXXY, onde nós temos, então, um cariótipo. O cariótipo é essa organização dos cromossomos. É um exame onde a gente consegue avaliar, por exemplo, se o indivíduo tem todos os cromossomos, se não tá faltando um pedaço dos cromossomos. E vocês conseguem analisar aqui, ó, tá? Esse 9 dá pra ver melhor, que os risquinhos são compatíveis, tanto com um cromossomo quanto o outro do parzinho. E um desses foi herdado da mãe e outro do pai, tá? E nesse caso aqui, a gente consegue observar, então, que eu tenho um indivíduo do sexo masculino, né? Então, eu tenho um indivíduo XY, tá? Gente, não existe nenhum cromossomo com formato de Y, tá? Eu chamo esse indivíduo de Y, esse cromossomo de Y, justamente porque ele é bem menor que o cromossomo X e ele é diferente, tá? Então, para conseguir diferenciar um cromossomo do outro, né? No caso da mulher, eu vou ter os 2 cromossomos X, tá? Eles são exatamente... Aqui tá um pouco diferente por causa da condensação, um tá mais achatado do que o outro, mas eles são do mesmo tamanho e contêm a mesma quantidade de genes. Agora, qual que é a grande questão, então, que diferencia o sexo masculino do feminino? O sexo feminino, por ter 2 cromossomos X, a gente tem o dobro de material genético referente a esse cromossomo. E aí haveria, então, um desbalanço gênico entre homens e mulheres. Então, por um processo evolutivo, nós inativamos um dos nossos cromossomos X, né, nós mulheres, inativamos um dos nossos cromossomos X de forma aleatória e clonal em todas as nossas células. O que significa? Que se lá no início do desenvolvimento, uma célula que ia formar o meu sistema nervoso, né, que daria início à formação do meu sistema nervoso, opta por inativar o cromossomo X materno, todas as células que se originarem daquela primeira, elas vão ter o mesmo cromossomo X inativo, ou seja, todas elas vão ter só ativo o cromossomo X paterno, tá? Então, isso dá origem ao que foi observado como cromatina sexual, que é uma estrutura encontrada nas células femininas, que se trata, então, do cromossomo X condensado. Então, ele aponta várias setas aqui, né? Mostrando que esse cromossomo é o que está inativo nesse grupo de células femininas. Isso ocorre devido a um balanço gênico entre homens e mulheres, né? Ou seja, no sexo feminino, há uma inativação de um dos cromossomos X que se dá no início do desenvolvimento e persiste nas células subsequentes originadas daquelas. Isso não quer dizer que lá no meu zigoto eu inativei o da minha mãe, então todas as minhas células originárias, né, a partir daquela célula inicial, vão ter o cromossomo inativo da minha mãe. Não, esse processo de inativação ele se dá um pouco mais avançado no desenvolvimento, quando o indivíduo já tem um grupo maior de células. Então, pode ser que eu tenha tecidos com célula inativa do meu pai e tecidos com célula inativa da minha mãe, tá? Então, é assim que funciona. Como o processo de inativação é aleatório, a mulher acaba se tornando um mosaico com relação aos cromossomos X ativos ou inativos, né? Então, a gente pode ter um grupo de células, sei lá, que forma o rim, que o cromossomo inativo é o paterno. No outro grupo que forma o estômago, o cromossomo X inativo é o materno. Qual que vai ser a diferença disso? É que eu tenho informações, né, diferentes, são os mesmos genes, mas há informações diferentes entre os X do meu pai e da minha mãe, ou seja, para o cromossomo X, para os genes do cromossomo X, nós somos um mosaico, né, que nada mais é que aquela junção de várias partes menores, tá? Então, de forma geral, depois da fertilização, eu tenho o processo, então, de inativação, tá? Inativação do X pequenininho aqui, né? X, o vermelhinho, X materno. E eu tenho a prevalência do X paterno. Já nessa outra célula aqui, quem tá ativa é o X materno, tá? Então, eu inativei o X paterno. Depois de um tempo, essa célula vai originar todo esse grupo aqui, essa azulzinha vai originar todo esse grupo aqui, e eu acabo sendo um mosaico com relação a essa distribuição dos cromossomos X ativos ou inativos.
No caso dos homens férteis, metade dos espermatozoides apresentam o cromossomo X e metade o Y. Então, assim, na determinação sexual, quem determina o sexo do bebê é o homem, tá? Porque ele tem duas opções. Ou ele manda o X, ou ele manda o Y. A mulher só tem o X, tá? Então, independentemente de qualquer coisa, ela só pode doar o que ela tem, né? Então, ela só pode doar o X. Nas mulheres, todos os ovócitos apresentam o cromossomo X, desconsiderando outros fatores, então a probabilidade de metade dos descendentes serem homens e metade serem mulheres. Mas é aquela história, né? É a mesma coisa de você jogar uma moeda pra cima, eu tenho 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa em cada vez que eu jogo, né? Então, se eu jogo uma vez, é 50-50. Se eu jogo outra vez, é 50-50. Sempre 50-50, tá? O que acontece é que algumas pessoas podem ter 5 filhos e ser 5 mulheres ou 5 homens, porque em cada vez que, né, eles tiveram um filho, a probabilidade é de 50-50, e aí veio a calhar que deu exatamente sempre a mesma probabilidade, tá? Sempre foi o indivíduo do mesmo sexo. Há diferentes genes se compararmos, o X com o Y, tá? E por isso eles não são cromossomos homólogos. Então, os 2X da mulher são cromossomos homólogos, né? São irmãos. O X e o Y não, tá? Porém, apresenta uma pequena região de homologia, ou seja, uma pequena região onde eles têm algo em comum, tá? Ou seja, que eles compartilham, tá? Que são as extremidades. Essa região em roxo aqui são genes que a gente chama que não são compartilhados entre as regiões, que são aproximadamente 285 genes, tá? No caso das mulheres, ambos os cromossomos X que elas carregam trazem informação tanto da mãe quanto do pai, certo? Já para o homem, o cromossomo X só traz informação materna e o Y só traz informação paterna. É aí que mora a questão da diferença de uma doença que está num gene do cromossomo X. Porque uma mulher, como ela recebe o X tanto do pai quanto da mãe, né? Ela tem 2 cromossomos X, ela pode receber uma variação genética dos dois, né? Via cromossomo X. No caso do homem, ele só recebe via paterna, tudo bem? Materna, desculpa. Via materna, porque o X vem da mãe. Bom, respondo a questão abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.